Vamos ler primeiramente. Palavra do Senhor, não. Vamos orar primeiramente, né? Perdão. Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu amor e Tua graça. Senhor, que a Tua palavra possa falar em nossos corações essa noite. Nós estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Queremos, Pai, sair deste lugar transformados por ela. Que em nome de Jesus, que nós possamos ter essa percepção e que nossa mente possa estar aberta, nosso coração possa estar aberto, Pai. E que a Tua palavra possa transbordar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 17. Só um detalhe, se você tiver que passar por aqui, abaixa um pouco para passar do celular ali, tá? Para não te captar. A palavra do Senhor diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Como o tema são as bases da fé cristã, a primeira mensagem que eu quero abordar com vocês é a suficiência da Bíblia Sagrada. O que quer dizer isso? Que a Bíblia Sagrada é suficiente. E por que esse vai ser o primeiro tema? Porque essa vai ser a primeira mensagem que nós queremos tratar. Porque justamente a Bíblia Sagrada é a base para todos os outros fundamentos que nós temos na doutrina cristã. Se nós tirarmos a Bíblia Sagrada de toda a doutrina, não nos sobraria nada. Se nós tirássemos a Bíblia Sagrada de tudo que nós conhecemos hoje, não nos sobraria nada. Porque a Bíblia Sagrada contém tudo o que nós aprendemos de Deus. A Bíblia Sagrada contém tudo o que Deus quis se mostrar a nós. Tudo que Deus permitiu ser conhecido está escrito na Bíblia Sagrada. Algumas pessoas, principalmente no século 21, estão usando a experiência como a doutrina maior. As pessoas estão usando aquilo que elas estão vivendo como a doutrina maior. Aquilo que elas ouviram alguém falar como a doutrina maior. Aquilo que um suposto profeta disse a elas como uma doutrina maior, ainda que aquilo que ele disse a ela pode ser uma heresia total mediante a Bíblia. Algumas pessoas estão usando isso como uma doutrina que anula a Bíblia Sagrada. Mas isso, para o verdadeiro cristão, é uma mentira. A verdadeira doutrina que deve nos segmentar na vida cristã é a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero descobrir juntamente com vocês se a Bíblia é suficiente para nos ensinar, se a Bíblia é suficiente para mostrar quem é Deus, e se a Bíblia é suficiente para nos mostrar como viver uma vida segundo a vontade de Deus. Nós vamos descobrir hoje se a Bíblia de fato é suficiente, se nós não precisamos de outro livro para compor a Bíblia Sagrada. Se você não sabe, algumas seitas por aí, que eu não quero citar nome para não ser antiético, mas algumas seitas por aí, a maioria das seitas, elas têm alguns escritos que devem se somar à Bíblia cristã. Elas têm alguns escritos que não basta a Bíblia, tem que somar a Bíblia juntamente com esses escritos. E é até bom para definirmos o que é seita, né? Que eu gosto muito de um pastor que diz que para descobrirmos o que é uma seita, você tem que pegar a doutrina cristã e ver o que eles fazem. Se eles diminuem alguma coisa, é uma seita. Agora, se eles multiplicam alguma coisa, também se torna uma seita. Por exemplo, aqueles que dizem que a Bíblia ela é eficaz, mas para ela ser eficaz precisa de um escrito de outro profeta qualquer. E isso torna a igreja uma seita, o lugar uma seita. Ou se as pessoas dizem que a Bíblia é real, que Deus é real, mas Cristo não é Deus, também configura em uma seita. Então, para sabermos se é uma seita, basta acrescentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa da doutrina cristã do modo geral. E o texto que lemos agora deixa muito claro que a Bíblia foi inspirada por Deus e é nela que nós devemos acreditar.
Nós iremos aprofundar um pouco mais daqui a pouco nesse texto, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você nesse momento. E eu quero dividir esse sermão em algumas partes, para que você possa entender de uma forma mais dinâmica e possa absorver aquilo que eu quero ensinar para você nessa noite. Então vamos lá. O que é a Bíblia Sagrada, primeiramente? A Bíblia Sagrada é um compêndio de livros, né? A palavra Bíblia significa biblioteca. Porém, nós já entramos em uma série de dúvidas referente às Bíblias, porque se você já viu, por exemplo, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, enquanto a Bíblia Cristã Protestante tem apenas 66 livros. Uma tem mais e a outra tem menos. Então, qual é a Bíblia que está com a razão? Qual que é a Bíblia correta? Qual que é a Bíblia que nós devemos ler? É algo que nós vamos aprender durante essa mensagem. Outra coisa que nós devemos entender também é que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas no decorrer de mais ou menos 1.500 anos. Ou seja, 40 pessoas no decorrer de mais ou menos 1.500 anos foram destinadas a escrever a Bíblia Sagrada. Com um detalhe, a Bíblia teve 40 escritores, porém apenas um autor. A Bíblia teve 40 escritores, mas apenas uma pessoa teve a centralidade da Bíblia por completo. Então, se nós lermos a Bíblia, até na forma que ela está organizada, porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não está organizada por tempo de escrita. Então, não necessariamente os livros que estão na Bíblia vieram um depois do outro. Os livros estão misturados entre si. Mas se você ler a Bíblia da forma que ela está, fora da sequência dos acontecimentos, você vai ver que a Bíblia é uma história só. Que a Bíblia é a mesma história de Gênesis e Apocalipse. Tanto é que se nós lermos o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse em paralelo, nós vamos ver muitas coisas que ligam um ao outro. Portanto, a Bíblia teve 40 pessoas escrevendo e apenas um autor, porque a Bíblia foi totalmente inspirada por Deus. Está comigo, irmão? Dito isso, a primeira coisa que nós vamos observar é como foi a formação do Antigo Testamento. Como é que se compôs o Antigo Testamento? Haja visto que no princípio de tudo, o que as pessoas aprendiam de Deus era falado de um para o outro. Era a teoria oral, existia a oralidade, que é um fala para o outro, o pai fala para o filho fala para o seu filho e assim por diante. Então as pessoas no princípio das coisas, eles falavam um para o outro. Mas enquanto as pessoas estavam falando de todas as coisas, um para o outro, o que Adão ouviu falou para o seu filho, o que Sete ouviu falou para os seus filhos, nesse mesmo tempo, a Bíblia também estava sendo escrita. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita entre aproximadamente 1.500 a 400 anos antes de Cristo. Ou seja, do ano 1.500 ao ano 400 antes de Cristo, a Bíblia foi sendo escrita pelos seus autores. E inicialmente foi escrito em hebraico e em aramaico. A Bíblia, o idioma original do Antigo Testamento é o hebraico e o aramaico. O que é o aramaico? O aramaico é uma linguagem que eles herdaram da Babilônia. Após o cativeiro babilônico, eles herdaram o aramaico e o hebraico era a língua original deles. E esse Antigo Testamento, em toda a sua formação, ele é dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes? A primeira são as leis e o Pentateuco, que é chamada Torá para o judeu. A primeira parte do Antigo Testamento é a Torá, que são as leis e o Pentateuco. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, que é chamado por Torá pelos judeus. A segunda parte são os profetas, que são chamados de Nevim pelo judeu, que são todos os profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. A Bíblia do judeu é dividida dessa forma, e o Antigo Testamento também é assim. E a terceira parte é os escritos, do modo geral. Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes. Essa é a terceira parte da Bíblia. Então, a Torá, os profetas e os escritos, totalizando 39 livros. Então, preste atenção. O Antigo Testamento tem 39 livros. E o judeu chama essa junção de livros de Taná. Então, para o judeu, o que nós chamamos de Antigo Testamento, porque o judeu só tem um Antigo Testamento, nós vamos falar um pouco mais disso
no decorrer da mensagem, ele chama esse conjunto de livros de Taná. É o Antigo Testamento do judeu e também o Antigo Testamento dos protestantes, porque na Igreja Católica existem alguns livros a mais no Antigo Testamento, que também vamos falar um pouco mais para frente. E como é que foram reunidos esses livros, irmãos? Porque se nós lermos o livro de Reis, por exemplo, de Crônicas, nós vamos ver que o povo era extremamente obediente. Eles tinham a lei mosaica, mas eles eram extremamente desobedientes. E esses livros foram escritos enquanto eles estavam em desobediência, e depois que eles foram presos no cativeiro babilônico, alguns livros também continuaram sendo escritos. E como é que os judeus se despertaram para conseguir e para confeccionar o Novo Testamento, um Velho Testamento, um testamento para eles, né, no modo geral? A história diz que no cativeiro babilônico, enquanto eles estavam presos, sofrendo, eles começaram a pensar por que é que eles tinham chegado naquele nível. Eles começaram a refletir, o que é que nós fizemos para que Deus nos abandonasse aqui neste lugar? O que é que nós fizemos para que Deus nos jogasse aqui neste lugar, nessa terra onde nós não podemos adorar a Ele, nessa terra onde o templo foi tirado de nós? O que é que nós fizemos? E a história diz que eles conseguiram reunir os livros, os profetas, reuniram também os livros poéticos, os livros escritos, e começaram a juntar para si o que eles começaram a chamar de Bíblia. O que eles começaram a chamar de Taná, que eram a junção dos livros, da lei, dos profetas e dos escritos. Portanto, depois do cativeiro babilônico, eles saem de lá, começam a reunir esses livros, e depois também alguns profetas menores começam a escrever algumas coisas que são aderidos a esse Antigo Testamento. Porém, houve um fato no ano 300 a.C., que um rei chamado Ptolomeu, ele chama os estudiosos judeus para fazer uma tradução de todos esses livros. Os livros estavam escritos, mas esses livros estavam escritos em hebraico e em aramaico. Mas esse rei em específico, ele pede com que 72 estudiosos judeus venham até o seu reino para traduzir a sua Bíblia, para escrever a Bíblia e traduzir a Bíblia inteira para a versão grega. Porque, se você não sabe, o grego, no tempo de Cristo, era a língua predominante, era como se fosse o inglês nos dias de hoje. Então, quando ele chama esses sábios, esses estudiosos, ele faz com que esses 72 homens escrevam aquilo que é chamado de Septuaginta, ou Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução de todo o Antigo Testamento para o grego. O que é a Septuaginta? É a junção de todos esses livros e a tradução desses livros para o grego. Porém, nessa Septuaginta, foram adicionados alguns livros, que foram escritos não no período de Moisés, não no período dos profetas, mas foram livros escritos naquele período interbíblico, que é o que nós lemos entre Malaquias e Mateus, que são os 400 anos que não houve inspiração de Deus, mas houveram escritos. E são eles basicamente Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, algumas partes em Esther e algumas partes também em Daniel. Esses livros foram acrescentados ao Antigo Testamento. Esses livros é que nós temos hoje na Bíblia católica, ela contém ainda esses livros. Esses livros não foram escritos no período bíblico, mas eles foram escritos no período interbíblico. Portanto, os judeus não aceitaram esses livros. Então, esses livros que tem no Antigo Testamento, que a Igreja Católica hoje usa, esses 7 livros, não são usados pelos judeus também. Os judeus olham para esses livros e eles percebem que os livros são bons para alguma instrução, são bons para saber da história, porque de fato foram escritos por alguém, mas esses livros não são aceitados como livros inspirados. Então, no Antigo Testamento judeu também só tem 39 livros. O Antigo Testamento judeu também acaba em Malaquias. Não tem nenhuma adição além daquilo que já estava escrito. Então, assim se forma o Antigo Testamento. Os judeus começam a escrever e eles juntam o Antigo Testamento e essa tradução que foi usada por muito tempo, inclusive o próprio Jesus usou essa tradução Septuaginta para pregar enquanto estava na terra, porque era a tradução que percorria pelas cidades e pelos povoados.
Então assim foi formado o Antigo Testamento. E após a formação do Antigo Testamento, nós temos a formação do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele foi escrito do ano 50 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. E diferentemente do Antigo Testamento, o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Por quê? Porque grego era a língua que todas as pessoas usavam. Se você sair do Brasil hoje e for para outro país, se você souber o inglês, você vai se dar bem em qualquer lugar. Assim como era o grego naquela época. Então, aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles escreveram em grego, porque era mais fácil a leitura em qualquer lugar que a Bíblia passasse. E o Novo Testamento está dividido em 4 partes. Presta atenção. Quais são as partes? Os evangelhos. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos, os Atos dos Apóstolos, que são o livro que fala sobre a história da igreja primitiva. Depois dos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas paulinas e as cartas gerais. Paulo escreveu aproximadamente 13 cartas, ainda é uma dúvida se ele escreveu o Hebreus ou não, e o restante dos apóstolos escreveram as outras cartas. E também nós temos o Apocalipse no Novo Testamento. Detalhe, o judeu não aceita o Novo Testamento. Bíblia para o judeu é o Antigo Testamento. O judeu não aceita nem Cristo como Messias, que dirá o Novo Testamento. Então, para o judeu, a Bíblia acaba no Antigo Testamento. Para nós, a Bíblia perpetua e chega até hoje com o Antigo e com o Novo Testamento. E é importante saber também, irmãos, que quando os apóstolos estavam escrevendo, eles não estavam escrevendo de forma proposital para fazer com que esses escritos se chegassem às pessoas como Bíblia Sagrada. Eles não estavam com a intenção de escrever, dizendo, isso aqui agora também é Bíblia Sagrada. Mas eles estavam escrevendo para formalizar a igreja, para tirar as dúvidas que a igreja tinha, referente a várias coisas, principalmente sobre Jesus. Então eles escreviam as suas cartas e mandavam para as igrejas. Escreviam os textos e mandavam para igrejas. Porém, com o passar do tempo, essas cartas foram se acumulando. E as igrejas fizeram por si só essa junção de livros para compor o Novo Testamento. A carta circulava em todas as igrejas. Por exemplo, a carta de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, chegava em Coríntios. Depois que eles liam, eles mandavam para outra cidade. Aí a carta de Éfeso chegava em Éfeso. Depois que eles liam, eles mandavam em outra cidade. Passando o tempo, eles resolveram formalizar isso e juntar todas as cartas no mesmo lugar, que foi chamado de novo livro, ou de um Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos as cartas, temos os evangelhos e temos também o Apocalipse, que foi escrito dessa forma. Eles escreveram não com a intenção de se tornar um Novo Testamento, mas acabou se tornando um Novo Testamento porque era a adição que era necessária para conhecermos e sabermos quem era Jesus. Você está comigo, irmão? Mas aqui fica uma pergunta difícil de se responder. Qual é a pergunta? Como é que eles chegaram na conclusão de que todos esses livros eram inspirados por Deus? Porque você há de convir comigo que não foram só 27 livros que surgiram em 50 anos. Não foi só Paulo, João e Pedro que escreveu livro durante esse tempo. Houveram muitos livros escritos concernente a Jesus. Muitos escritores escreveram concernente a Cristo Jesus. Por exemplo, Flávio Joséfo, um dos maiores escritores sobre a história judaica, ele tem um livro chamado A História dos Hebreus, que é um compêndio de mais de 2.000 páginas, que poderia muito bem se tornar um livro canônico. Como é que resolveram quais seriam os livros que seriam livros canônicos e livros não canônicos? Como que resolveram quais os livros que seriam bíblicos e os livros que não seriam bíblicos? Quais eram os critérios usados para reunir esses livros canônicos? A primeira coisa, presta atenção, a autoria apostólica, ou a proximidade que esses livros tinham com os apóstolos. Como é que eles definiram? Primeira coisa, tinha que ser um apóstolo escrevendo, ou alguém muito próximo aos apóstolos que deveria escrever. Por quê? Porque senão viraria bagunça. Qualquer um que visse isso poderia falar que era um escrito de Jesus, inspirado por Jesus, e dava na mesma.
sem ter andado com Jesus. Então a primeira coisa, a Bíblia, o escrito deveria ter uma proximidade com os apóstolos. A segunda coisa, o uso dessas cartas nas igrejas primitivas. Essas cartas eram ou não usadas na igreja primitiva? Se sim, ela tem potencial para entrar no cânon bíblico. Se não, ela deve ser descartada como algo bíblico. E a terceira coisa, a coerência teológica com os ensinamentos de Jesus e com os ensinamentos dos apóstolos. Essas três coisas eram usadas para resolver os livros que seriam bíblicos ou não. Então eram pessoas que se reuniram, liam os livros e definiam: esse livro é, esse livro não é. Não foi por acaso, irmão. A Bíblia que está nas suas mãos hoje não chegou em suas mãos por acaso. Houveram pessoas que gastaram as suas vidas para que a Bíblia fosse não só escrita, mas fosse ajuntada para que hoje chegasse em nossas mãos de forma tão simples e tão fácil de ser adquirida. Mas além dessa junção e dessas características, houveram os concílios. E o que eram os concílios? Um ajuntamento de pessoas capacitadas para definir o que seria Bíblia Sagrada e o que não seria Bíblia Sagrada. E dois concílios, basicamente. O primeiro concílio, o concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo, talvez o mais famoso de todos. E o concílio de Hipona resolveu que essa seria a base bíblica. O cânon bíblico seriam esses 66 livros. Os 73, na verdade, inicialmente, né? E também o concílio de Cartago, em 397, que só confirmou aquilo que o concílio de Hipona já tinha dito. Então, esses concílios resolveram o que era a Bíblia Sagrada. E, inicialmente, os 73 livros estavam lá. Inicialmente, a Bíblia Sagrada era composta por 73 livros. E houve também um homem chamado Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia, chamada Vulgata Latina, que pegou todo esse compêndio em hebraico e também em grego, e fez toda a tradução disso para o latim. E aí ficou o hebraico, o grego traduzido para o latim, incluindo os 7 livros que hoje nós chamamos de apócrifos ou deuterocanônicos, que são os livros que não estão em nossas Bíblias. Então Jerônimo foi extremamente importante na história da igreja, porque ele pega toda essa Bíblia, todo esse compêndio e traduz tudo para o latim. Qual que é o problema? O problema é que o latim não era uma língua tão falada. E a Bíblia popularizada durante aproximadamente 1100 anos foi exatamente a Vulgata Latina. Qual que era o problema? A Bíblia que chegava para as pessoas era só em latim. E isso fez com que a igreja caísse em uma profundidade de horrores durante 1100 anos aproximadamente. Durante 1100 anos a igreja caiu na escuridão. Por quê? Eles retinham a Bíblia. Eles seguravam o conhecimento. Não falavam do conhecimento de forma ampla. As pessoas não tinham acessibilidade à Bíblia no modo geral. Elas só sabiam aquilo que era pregado nas igrejas. Elas só sabiam aquilo que era pregado de modo geral. Porque até o século X, né, até o ano 1054, a igreja era uma só, chamada Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não é a Igreja Católica, apenas que tem os padres e tudo mais. Igreja Católica significa Igreja Universal. Igreja Católica não significa só um tipo de igreja, mas significa Igreja Universal. Mas em 1054 essa igreja rompe os ligamentos com a igreja oriental, então fica aqui no ocidente a igreja católica apostólica romana e no oriente fica a igreja ortodoxa. Mas mesmo assim, usando a Bíblia com 73 livros, usando a mesma Bíblia, a Vulgata Latina, porém impedindo com que o povo lesse a Bíblia do modo geral. Está comigo, irmão? Mas em 1500 aproximadamente, no ano 1500 aproximadamente, depois de Cristo, houve um rompimento. Qual foi o rompimento? Um homem chamado Martinho Lutero, um dos principais reformadores da igreja. Ele defendia que a Bíblia Sagrada deveria ter apenas os livros que eram aceitos pelos judeus no seu Antigo Testamento. Portanto, até Martinho Lutero, a Bíblia tinha 73 livros. Quando chega em Lutero, Lutero diz: nós não aceitaremos mais os livros que não são aceitos pelos judeus no Antigo Testamento. Portanto, Lutero tira, de certa forma, esses 7 livros adicionais. Mas ele não tira da Bíblia Sagrada.
Ele apenas coloca em outra parte da Bíblia Sagrada, dizendo que esses livros eram úteis para a leitura, mas esses livros não eram inspirados. Quais são os livros? Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, e algumas partes de Esther e de Daniel também. Lutero diz: os judeus, que são os detentores da história, não aceitam, portanto também nós não aceitaremos como livros inspirados. E a decisão de Lutero partiu por alguns fatores teológicos, históricos, que fez com que ele removesse esses livros da Bíblia Sagrada como livros inspirados. Quais foram essas decisões que fizeram ele fazer isso? A primeira coisa, esses livros foram rejeitados pelos judeus. Portanto, se eles foram rejeitados pelos judeus, nós também não devemos aceitar. A segunda coisa, nenhum desses livros que são considerados deuterocanônicos ou apócrifos, nenhum deles tem nenhuma citação no Novo Testamento. Portanto, nós também não vamos aceitar esses livros como livros inspirados. E a terceira coisa, a oposição da igreja, a oposição das doutrinas católicas baseados nesses livros deuterocanônicos. Por quê? Porque esses livros pregam algumas coisas que são contra a cristandade. Quais são essas coisas? A primeira delas, a oração pelos mortos. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 45, dá base para que as pessoas pudessem orar para os mortos. E aí nós vemos Jesus, no livro de Mateus, dizendo que não adianta, depois que morrer, na parábola do rico e do Lázaro, depois que morreu, acabou, não tem mais conversa, não adianta mais orar pelos mortos. Hebreus também diz isso, que cabe ao homem viver uma vez só, restando após isso só o juízo. Portanto, um dos livros apócrifos ou deuterocanônicos diz que nós devemos orar pelos mortos, mas a Bíblia, de modo geral, não nos ensina isso. Outra coisa também, que esses livros dizem, a intercessão por santos e anjos. Em Tobias 12, 12, até o versículo 15, nos ensina a interceder por santos e anjos. Mas a Bíblia, do modo geral, também não nos ensina isso. Nos ensina que existe um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, o homem. Portanto, Lutero diz, também não podemos aceitar isso. Outra coisa também que diz a Bíblia, esses 7 livros acrescentados, a justificação pelas obras, em Eclesiásticos 3,30 e em 2 Macabeus 12,45, dizendo que a nossa fé deve ser completada por nossas obras para que possamos alcançar a salvação. Contrariando também a Bíblia Sagrada, que diz que a salvação é só por meio da fé. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Ninguém pode fazer nada para alcançar a salvação. É uma discussão que eu tenho muitas vezes em alguns grupos que eu participo, com as pessoas dizendo, mas e a pessoa que fez muitas coisas boas? E a pessoa que foi no asilo? E a pessoa que foi no orfanato? E a pessoa que ajudou aos pobres? Se ela não aceitar a Jesus, ela não terá salvação? É o que a Bíblia diz, irmãos. A obra não pode salvar ninguém. Nenhuma obra é boa o suficiente para salvar alguém. Nenhuma obra tem o poder para a salvação de alguém. Nós só somos salvos por meio da fé e porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, liberando a sua graça para que nós pudéssemos estar com Ele. Era a rixa de Lutero, era a briga de Lutero. Lutero vivia se martirizando, dizendo, eu não sou santo, eu não consigo alcançar a santidade. Até que ele se deparou com o livro de Romanos, dizendo, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Portanto, não existem obras que podem nos fazer herdar o reino de Deus. Apenas a fé pode fazer isso por nós. Então Lutero diz, nós não podemos mais usar esses livros por causa disso. Mas Lutero não retirou os livros. Ele só colocou em uma seção separada. Portanto, depois de Lutero, Calvino e outros reformadores resolveram tirar de vez esses livros da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada protestante só tem 66 livros por causa dessas questões. Os livros são úteis para a leitura, mas não são inspirados por Deus. Portanto, Calvino, Zwingli e outros reformadores resolveram tirar esses livros da Bíblia protestante. Então, depois do século XVII, esses livros não fazem mais parte da Bíblia protestante.
Então é importante sabermos que são livros úteis para a leitura, são livros que têm informação sobre a história, principalmente de Israel, mas não são livros inspirados por Deus. Está comigo, irmão? Outra coisa que nós devemos entender é como foi a tradução e a expansão também da Bíblia, no modo geral, para os protestantes a partir de então, porque depois disso houve um rompimento da igreja protestante com a católica. Depois da reforma protestante, a Bíblia foi traduzida para alguns idiomas, primeiramente para o alemão e depois para o restante dos idiomas da terra, né, até aquele momento, principalmente na Europa. E aí nós temos a Bíblia de Wycliffe, em 1382, foi escrita para o inglês da Inglaterra. Depois a Bíblia de Lutero, em 1534, para o alemão. Depois a Bíblia de Genebra, que foi a primeira que dividiu a Bíblia por capítulos e por versículos, porque a original não tem capítulos e versículos, vendo que são textos sagrados, né? A Bíblia de Genebra fez isso, dividiu. E, por último, a Bíblia de King James, BKJ, no ano de 1611, uma das mais influentes e uma das que fez mais efeito a partir da sua tradução. E no Brasil, em 1898, chega a nós a Bíblia atualizada, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Extremamente complexo, portanto, extremamente pesado isso aos nossos corações. Porque custou preço de sangue, custou a vida de pessoas que gastaram o seu tempo escrevendo a Bíblia Sagrada, custou a vida de pessoas que deram a sua vida para que hoje pudéssemos ter o texto sagrado, para que muitas pessoas hoje possam dizer: a Bíblia não é a palavra de Deus, ou a Bíblia precisa ser atualizada, ou nós precisamos de outros escritos para completar a palavra de Deus. E aí, baseado nisso tudo, eu tenho algumas perguntas a fazer e a responder com vocês, baseado naquele primeiro texto que lemos. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer para que nós possamos responder é: será que de fato a Bíblia é a palavra de Deus? Será que de fato a Bíblia foi inspirada por Deus? E nós podemos ler isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Paulo já responde dizendo: a Bíblia, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus. E aí ele completa dizendo: para que a Bíblia é inspirada por Deus? Porque a Bíblia é inspirada por Deus para nos tornar sábios. O que Paulo queria dizer com isso? Que não existe outra forma de conhecer a Deus a não ser por meio daquilo que ele permitiu ser conhecido. Paulo está dizendo: a palavra de Deus é inspirada e só ela pode te tornar sábio. Tudo o que você pode aprender de Deus está na Bíblia Sagrada. Algumas pessoas hoje estão dizendo que a experiência vale mais do que a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas estão dizendo que a forma em que vivemos vale mais do que a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas estão constituindo deuses para si, dizendo: o meu Deus é isso, ou o meu Deus é aquilo, ou o meu Deus não é o Deus da Bíblia. Mas para pensar, irmão, se todos nós tivermos um Deus diferente, ou uma concepção sobre Deus diferente, quem é que estará com a razão? Eu tenho um Deus, você tem um Deus, qual é o Deus verdadeiro? Eu tenho um Deus, você tem outro Deus lá fora. Como é que nós devemos definir quem é o Deus verdadeiro? A Bíblia Sagrada nos diz quem é o Deus verdadeiro. Qual é a forma que nós temos de conhecer o Deus verdadeiro? Lendo a Bíblia Sagrada e aprendendo quem era o nosso Deus. Sem tirar nem pôr, o que está escrito na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse é o Deus que nós temos. Nós não devemos mediar a nossa vida mediante as experiências. É porque algumas pessoas dizem: não, porque eu estava orando e aí Deus me disse isso.
É porque eu estava numa igreja, aí Deus usou fulano de tal para falar isso. Irmãos, nada que está fora da palavra de Deus pode ser Deus falando. Vou repetir isso, irmão, preste atenção. Nada que está fora da palavra de Deus pode ser Deus falando. Eu vivi uma experiência com Deus, tudo bem, vive a sua experiência, mas se estiver fora da palavra de Deus, não pode ser Deus falando. Porque tudo que nós podemos aprender de Deus, Deus revelou na Bíblia Sagrada. Tudo que nós podemos aprender sobre Deus está escrito na Bíblia Sagrada. O que nós podemos interpretar como bom, ou o que nós podemos interpretar como ruim, é Deus. Ah, mas eu acho que Deus fez isso aqui e ele estava errado. É a sua concepção sobre Deus. Mas tudo que a Bíblia Sagrada está dizendo sobre Deus, é Deus falando conosco. Portanto, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aí Paulo também diz que a Bíblia Sagrada serve para ensinar, para repreender, para corrigir, tudo isso em justiça. A Bíblia Sagrada serve para isso. Muitas pessoas julgam a Bíblia Sagrada como um livro qualquer, o que não é verdade. A Bíblia é um livro qualquer? Não, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não pode ser colocada em pé de igualdade com qualquer livro. Ela não é um livro qualquer. Olha só o que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz. Porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que a Bíblia Sagrada tem poder de discernir o que é espiritual, primeiramente, a alma e o espírito. A Bíblia Sagrada também tem o poder de discernir o que é carnal, as juntas e as medulas. A Bíblia Sagrada também tem poder para discernir o que é emocional, as intenções do coração. Me fala qual é o outro livro da Bíblia que tem a capacidade de fazer isso. Discernir o que é espiritual, o que é carnal e o que é emocional. Não existe outro livro da face da terra capaz de discernir o homem dessa forma. Pega a vida do homem, esquadrinhe na Bíblia Sagrada, que você vai ver se ele é um homem de Deus ou se ela é uma mulher de Deus. Só a Bíblia Sagrada tem poder de fazer isso. Portanto, a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Outra pergunta que devemos fazer. A Bíblia precisa ser atualizada? Ano passado, se você acompanha um pouco, esse mercado gospel maluco, um pastor muito famoso começou a dizer isso, que a Bíblia precisava ser atualizada para aceitar alguns grupos de pessoas específicos. E a pergunta, se a Bíblia precisa ser atualizada, vem com uma resposta grande, ecoante, dizendo, não. A Bíblia Sagrada não precisa ser atualizada. A Bíblia Sagrada não contém erros, porque tudo que está escrito nela saiu do mesmo autor. A Bíblia Sagrada não contém erros, porque o autor dela não foram homens. Escritores foram homens, mas autor só houve um que é Deus. Portanto, a Bíblia Sagrada não contém erros. Leonardo Ravenhill diz assim, lendo a Bíblia, encontrei muitos erros, porém todos eles em mim. Eu li a Bíblia Sagrada e encontrei erros. Onde? Em mim mesmo. Portanto, a Bíblia Sagrada não precisa ser contemporaneizada para agradar homens. Nós não precisamos tirar coisa alguma da Bíblia para agradar homens. E muito menos acrescentar coisa alguma para agradar a homens. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada está completa. Tudo o que Deus queria dizer, Ele disse aqui nessas páginas. Tudo aquilo que Deus queria dizer aos nossos corações está contida em 66 livros. Tudo o que Deus queria dizer. Algumas pessoas dizem, não, mas no século 21 mudaram-se as coisas. Nós devemos ver as coisas de outra forma. Não devemos ver nada de outra forma, porque a Bíblia Sagrada não precisa ser atualizada. Billy Graham disse assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal que circulará amanhã. Ou seja, o jornal que nem foi escrito ainda, que vai circular amanhã e depois,
a Bíblia Sagrada é mais atual do que esse jornal que vai sair amanhã. Portanto, a Bíblia Sagrada não precisa de ser atualizada. Mas como é que nós vamos aceitar as pessoas que vivem uma vida errada? Nós não temos que aceitar ninguém. Como é que nós devemos aceitar as pessoas que vivem uma vida errada e vêm para a igreja? Nós devemos mudar o conteúdo da mensagem para que as pessoas possam ser aceitas. Tem uma frase de um homem que eu gosto muito que diz assim: não adianta aceitarmos e inserirmos pessoas na igreja que serão excluídas do céu. Não adianta abrirmos as portas e dizer: vem você da forma que está e continue da forma que está. Nós não precisamos dos textos sagrados, nós não precisamos da lei de Deus, nós não precisamos de nada, venha como está e permaneça como está. Não adianta aceitarmos na terra pessoas que serão excluídas do céu. A pessoa vive uma vida de qualquer forma, a pessoa vive uma vida enganando os outros, a pessoa vive uma vida com 1, 2, 3, 4 famílias. A pessoa vive uma vida mentindo, a pessoa vive uma vida passando a perna nos outros. E aí nós vamos abrir mão para aceitar a pessoa da igreja, porque às vezes o dízimo é bom, porque a companhia é boa, e aí nós vamos ficar mediando o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Não adianta querermos inserir pessoas no céu que serão excluídas, na igreja, que serão excluídas do céu. Não adianta. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, e tudo que Deus queria dizer, Ele disse nesses 66 livros. Está comigo, irmão? A outra pergunta que nós devemos fazer é: por que devemos estudar a Bíblia Sagrada? E Paulo responde isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, que diz assim: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que devemos estudar a palavra de Deus? Para que sejamos habilitados para realizar a obra de Deus. Muitas pessoas abandonaram a Bíblia e estão vivendo segundo as suas próprias experiências. Muitas pessoas abandonaram a Bíblia e estão vivendo de porta em porta atrás de uma revelação. Muitas pessoas abandonaram a Bíblia e estão vivendo aquilo que Deus não chamou para viver. Mas nós não precisamos ser assim. Devemos estudar a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós não está contida em um homem. A vontade de Deus para nós não está contida em uma experiência. A vontade de Deus para nós está contida na Bíblia Sagrada. Portanto, você deve estudar a Bíblia para você aprender o que Deus quer para a sua vida. Um cristão que não estuda a Bíblia é como um homem que vai para a guerra sem arma alguma. Foi chamado para ir para a guerra, mas vai sem arma alguma na mão. Ele está fadado a morrer em qualquer momento. A Bíblia Sagrada é o alimento que nós temos, é a arma que nós temos para que nós possamos combater o mal e combater as obras do maligno. Portanto, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Vamos às aplicações práticas e o que nós podemos aprender com esse texto, com essa mensagem de hoje. A primeira coisa que nós podemos aprender é que a Bíblia Sagrada não é obra do acaso. A Bíblia não caiu em nosso colo por acaso. Deus não inspirou pessoas durante anos para que hoje pudéssemos acreditar que a Bíblia é um livro qualquer. Ela é um manual que nos ensina como devemos viver e como devemos nos comportar nessa vida. E que também, além disso tudo, afirma que um dia estaremos com o nosso Senhor. É como comprar um produto complexo para o entendimento e começar a usá-lo sem ler o seu manual de instruções. Existem muitas pessoas que estão vivendo a vida aqui na terra sem o seu manual de instruções. Quer fazer dar certo. Eu quero viver uma vida à mercê daquilo que eu quero fazer. Mas eu pego a minha Bíblia e eu leio ela apenas no domingo na igreja. Eu quero fazer a minha vida dar certo, mas a minha Bíblia eu só tenho ela no domingo. Quando eu vou para a igreja eu lembro, eu tenho que puxar na memória onde ela estava a semana toda para eu pegá-la, para eu levar para a igreja.
É impossível com que a vida do cristão dê certo sem a Bíblia Sagrada. Vou além. É impossível fazermos qualquer coisa sem a Bíblia Sagrada. Existem pessoas querendo fazer casamento dar certo. Existem pessoas querendo criar os seus filhos. Existem pessoas querendo montar empresas. Existem pessoas querendo sonhar e planejar. Sem a Bíblia Sagrada, sem os conselhos da Bíblia Sagrada, irmão, não vai dar certo. Existem pessoas que estão degladiando e batendo cabeça, buscando e tentando resolver alguma coisa na sua vida, buscando ajuda para resolver a vida financeira, buscando ajuda para resolver a vida conjugal, mas não para 1 minuto do dia, 10 minutos do dia, para debruçar na Bíblia Sagrada. É impossível com que dê certo. Querem cuidar dos seus filhos e das suas famílias sem usar o texto sagrado. É impossível que dê certo. Porque a Bíblia Sagrada é o manual que vai nos levar para o centro da vontade de Deus. Ela foi escrita por homens, mas foi arquitetada pelo Senhor de tudo. Ou você acha que Deus faria com que tanto tempo para ser escrita, tanto tempo para ser juntada, tantos homens morrerem, tantas mulheres perderem a sua vida, para chegar nos dias de hoje e não valer nada? Apenas uma caixinha de promessas de quando eu estou mal eu abro um versículo sortido para ver qual que vai sair? Não! Nós devemos gastar as nossas vidas na Bíblia Sagrada, porque ela é a solução para a vida do homem e da mulher de Deus. Portanto, se você precisa de uma solução para a sua vida, portanto, se você está vivendo um problema e você precisa de uma solução que não encontrou em meio aos homens, talvez a solução esteja na Bíblia Sagrada. Talvez a solução esteja na Bíblia Sagrada. A segunda coisa que nós podemos aprender é que nós devemos amar a nossa Bíblia. Vivemos em um tempo em que a Bíblia se tornou secundária. Mais uma vez, o que importa é a experiência. O que importa é o sentir. A palavra, o que eu senti, o que o fulano disse, o que o ciclano disse. A palavra de Deus parece que foi esquecida em algum lugar. Muitos pregadores de hoje não abrem nem a Bíblia mais para pegar o Evangelho, irmão. Olha a seriedade disso. O Bíblia estava na igreja essa semana, mandou uma foto para mim, falando, o cara está, sei lá, tanto tempo no microfone, não abriu a Bíblia até agora. Terminou o culto sem abrir a Bíblia Sagrada. Mas a fila de pessoas lá para receber a profecia da doença, do alvará, do dinheiro, estava lá. A fila de pessoas para receber a novidade de Deus estava lá. Mas não abrem a Bíblia Sagrada para expor aquilo que Deus quer dizer. Eu quero te dar um conselho mediante a isso que, sobre amar a sua Bíblia, nós devemos carregar a nossa Bíblia com amor e com zelo, com a Bíblia de papel. Eu pareço ser saudosista quando eu digo isso, mas custou caro, irmão. Custou caro para hoje nós irmos numa livraria e pagarmos R$30 em uma Bíblia de papel, mas carrega a sua Bíblia de papel, porque custou caro. Para que hoje nós pudéssemos ter acesso a isso. Não estou dizendo que você não pode ler no seu celular, pode. Não estou dizendo que você não possa ler no seu computador, pode. Mas custou caro demais para hoje nós simplesmente negligenciarmos isso aqui em nossas casas, em nossas vidas. Talvez a Bíblia no celular vem distração o tempo todo, aí toca uma notificação, toca outra notificação, aí abre o computador e toca uma notificação, toca outra notificação. Mas com a Bíblia de papel você pode mergulhar apenas na palavra de Deus. Sabendo que custou caro você ter essa Bíblia hoje na sua mesa. Sabendo que custou vida de homens ter essa Bíblia em sua mesa. E eu quero ler a história de um homem só, chamado John Wycliffe, o primeiro tradutor da Bíblia lá para o inglês. E o resumo da história dele diz assim: os primeiros manuscritos bíblicos, escritos à mão em inglês, idioma falado por pessoas comuns na Inglaterra, foram produzidos em 1380 d.C. por John Wycliffe, teólogo e professor da Universidade de Oxford. Wycliffe era conhecido em toda a Europa por sua oposição ao ensino da Igreja Católica da época, que ele acreditava ser contraditório à Bíblia. Com a ajuda de seus seguidores, Wycliffe
produziu dezenas de cópias das Escrituras em manuscritos em inglês. Elas foram traduzidas da Vulgata Latina, que era a única fonte disponível para ele. Wycliffe morreu em dezembro de 1384, devido a um derrame cerebral sem concluir a tradução completa da Bíblia. Mas, em 1428, 44 anos depois da sua morte, seus ossos foram desenterrados e queimados por ordem do Concílio de Constância, e as cinzas foram espalhadas no rio, à beira de Lúteo. Olha só, irmãos, o homem traduz a Bíblia à mão, morre de infarto, mas depois de 40 anos, eles vão lá, arrancam os ossos do homem, que fez o favor de traduzir a Bíblia Sagrada, só para queimar de novo. É como se fosse assim: você morreu, nós vamos te ressuscitar, para te matar de novo, para você ver o mal que você fez. E a história diz que 100 anos depois, um de seus discípulos, chamado John Huss, um dos responsáveis por finalizar a Bíblia de Wycliffe, a história diz que ele foi pego e ele foi queimado em praça pública, com as Bíblias que ele estava traduzindo. Eles não pegaram madeiras e rodearam a Huss, não. Eles pegaram as Bíblias que Huss estavam na sua casa, colocaram em seu redor, fazendo uma fogueira, e colocaram fogo nele, juntamente com a Bíblia. Como é que nós podemos pegar a Bíblia Sagrada e menosprezar, sendo que ela custou o sangue de homens? Como é que hoje nós podemos chegar em casa no domingo, colocar ela em nossa prateleira e voltar a pegar só no domingo, sendo que ela custou sangue de vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Se você não tem uma, irmão, compre uma amanhã. Se você não tem uma Bíblia Sagrada, compre uma amanhã. É R$30, R$40, divide de 12 vezes no Mercado Livre. Faça alguma coisa, mas compre uma Bíblia amanhã, para que você possa carregar aquilo que custou sangue daqueles que pavimentaram a nossa história. Terceira coisa, deixe que a palavra de Deus molde o nosso coração e a nossa vida. Não basta apenas termos uma Bíblia, mas ela também deve ser a voz de Deus a nossos corações. Existem pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Por outro lado, existem pessoas que não leem a Bíblia, mas vivem baseados por fábulas. Uns leem e não entendem, outros vivem baseados por fábulas. Mas um verdadeiro filho de Deus deve permitir que a Bíblia fale em seu coração e o molde dia após dia. Deixe com que a Bíblia molde a sua vida e molde o seu coração. Eu quero ler alguns versículos para nós finalizarmos. Salmo 19, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Outro salmo diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. E Efésios diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi deixada para nós, para que nós possamos viver dia após dia, usufruindo, deixando com que ela fale em nosso coração, acordando pela manhã e descobrindo o que Deus tem de novo para falar conosco, não como uma caixinha de surpresa, uma caixinha de promessas, não abrindo um versículo dizendo: o que será que Deus tem a dizer para mim, um versículo sortido qualquer, não, mas debruçar na palavra de Deus, porque custou o sangue de homens, e deixar com que ela possa trabalhar no seu coração e na sua vida. Fica de pé no seu lugar.
custou um alto preço, irmãos. Um preço caro para que nós pudéssemos ter a nossa regra de fé. Portanto, nós devemos valorizar aquilo que nós temos. Existem países perseguidos que não têm acesso, que não podem carregar a Bíblia Sagrada. Tem um vídeo no YouTube que eu te indico com que você procure quando chegar em casa. Coloque lá a Bíblia chegando na China. Igreja perseguida, algo do tipo. E você vai ver as pessoas tirando as Bíblias de caixas, se agarrando a ela com força extrema. Porque eles não podem ter acesso, não podem comprar em uma livraria. Então, quando chega a voz e a palavra de Deus para com eles, eles se agarram e não soltam por nada. Eu quero te encorajar com que você leia a sua Bíblia muito mais do que você lia até hoje. Quero te encorajar a você acordar amanhã pela manhã e ler muito mais versículos do que você lia hoje. E se você não tem uma Bíblia, eu quero te encorajar amanhã sair do seu trabalho ou abrir sua internet e comprar uma Bíblia e lê-la de forma incondicional. Debruçar de forma incondicional na palavra do Senhor. Quero